Fala, galera! Quase 4 meses atrás era gravado um episódio do Buzzer Beater. E quase 4 meses atrás acabava a NBA de vez. Acabava não, tinha uma pausa, né? E aqui a gente tá de volta, a NBA vai voltar, então também volta o Buzzer Beater. Tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem, Heitor? Volta, né? Deu pra ver até emoção, sua emoção no começo de falar fala, galera, né? Putz. Dá saudade de ver um basquetinho passando na TV, né, Felipe? Na TV e as atualizações, né? Os highlights novos, porque se tem uma coisa que eu acho que eu vi nesse período nesse ato, foi um monte de highlight repetido, sabe, da temporada. Pois é. E até parece que aquelas tramas que a gente tinha da NBA de antes da parada pré-Covid, parece que não faz muito sentido mais, né? Eu tô olhando aqui no nosso canal do YouTube, a gente tinha a discussão de Giannis e LeBron, quem ia ser o MVP, sobre o Boston Celtics melhorando, falando do Ja Morant, falando do Houston sem pivô. É estranho, né? Pois é, cara, mudou bastante coisa já, né? Mudou tanto que já não dá nem mais pra gente cravar, tipo, que o time que tava lá no topo vai voltar na sua melhor forma e quem tava na briga de oitavo lá não pode surgir do nada como um bom contender, sabe? Até porque tem umas regras inéditas, né? Então tem algumas regras muito diferentes do normal que tem que se falar, né? Cada time, vamos dar uma passada do que vai acontecer nessa volta à NBA, Felipe? A gente vai voltar para a NBA, a NBA foi colocada numa grande bolha em Orlando e dentro dessa bolha estão 22 times. 22 times que foram definidos assim. O atual 8º lugar de cada conferência, mais todos aqueles que estão 6 jogos de distância do 8º lugar. E isso fez com que sejam 8 da Conferência Leste e 8 da Conferência Oeste, mais um da Conferência Leste, no caso o Washington Wizards, e mais 5 da Conferência Oeste. Assim, os times que vão para Orlando, que estão em Orlando já nesse momento, já estão treinando, já está tendo treino, já está tendo vários bafafás em Orlando nesse momento. No leste, a gente tem o Bucks, o Raptors, o Celtics, o Heat, o Pacers, o 76ers, o Nets, o Magic e o Wizards. Esses 9 times. Que o Nets e o Magic têm 30 vitórias e o Wizards tem 24 vitórias. Esse era o limite. 6 vitórias para 6 jogos de 6 jogos atrás, para 6 vitórias a menos, né, para saber se ia ou não. Na Conferência Oeste tem Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavericks, Grizzlies, Trail Blazers, Pelicans, Kings, Spurs e Suns. Quase todo mundo. Só ficou de fora o Timberwolves e o Warriors. Eu acho que o Warriors ficou feliz de não ter que necessariamente jogar dessa temporada. Tem mais um tempo aí para descansar. Bom, como que vai funcionar? Cada time vai jogar pelo menos 8 jogos. Todos os times vão jogar 8 jogos. E se do 8º colocado para o 9º colocado tiver uma diferença de menos de 4 jogos, vai acontecer um play-in. O play-in significa o quê? Se o 8º ganhar um jogo, ele já passa para os playoffs. Mas se o 9º ganhar 2 jogos em sequência, aí isso faz com que o 9º passe para os playoffs. Deu para entender, Felipe? Complicado, né? Mas deu. Quando o negócio acontecer, a gente vai entender de verdade, né? Esses times estão reunidos todos em Orlando, nesse momento, para acontecer esses jogos todos em um lugar só, com, em teoria, entre aspas, bem grande, todas as medidas de precauções para não passar o Covid para todo mundo. Boa? Isso. Eles deram, né, uma lista, né, de regras a se seguir nessa bolha de mais de 100 páginas para os jogadores, né? O problema é que a lista é mais para os jogadores e não para os funcionários que vão colocar a mão na massa além dos jogadores, né? Uhum. Mas enfim. O que você achou dessa volta da NBA, Felipe? É um ponto delicado, né? Porque a gente não tá... Por dois espectros. Tipo, tem uma pandemia acontecendo nos Estados Unidos, ainda tá forte, sabe? Pessoas ainda estão morrendo e, tipo...
voltar a um campeonato, por mais que se tenha todas essas regras, né, tipo, todas essas medidas protetivas e preventivas, ainda parece um pouco frívolo, sabe, de você deixar, tipo, voltar ao campeonato. Segura, vai pro ano que vem, sabe? Mas, por outro lado, a gente entende que, tipo, entende no sentido de, tipo, existem contratos a se seguir, existem contratos de mídia e muito dinheiro envolvido nisso. E tanto que os atletas, os próprios atletas, eles têm uma voz limitada nesse caso, né? Se a liga voltar, invariavelmente, eles iam acabar precisando voltar. E o que aconteceu foi justamente que essas regras, né, de segurança, elas foram definidas junto com a associação de atletas, para que pelo menos eles tivessem a participação nessa volta, né? Então, tipo, parece que eles tiveram uma participação, mas tem muitos jogadores, principalmente Kyrie Irving chegou a liderar um movimento que era contra a volta, porque não via sentido, porque no meio dessa pandemia também tiveram vários protestos nos Estados Unidos a favor das vidas negras, contra a morte do George Floyd. A gente fez um episódio de um podcast paralelo nosso, né, Felipe? Falando sobre isso. Finta Política. Procura aí no Spotify, no seu agregador favorito, Finta Política. Eu acho que aqui no link do episódio a gente coloca também pra você procurar. Mas enfim, a gente tá falando de basquete. E, cara, é difícil, né? Porque os casos estão aumentando e na Flórida, na verdade, tem sido o grande epicentro dos Estados Unidos. Na Flórida tá aumentando muito os casos e lá vai acontecer essa bolha, né? Lá no estado de Orlando, na Flórida. Sim, e por mais que se diga que tem uma bolha lá, né, que vai ter proibido, ainda tem um fluxo grande de pessoas, sabe? E não só jogadores, imagino que até funcionários do próprio hotel, dos hotéis que eles estão ficando por lá. E sabe, não parece algo prudente forçar essa volta no meio de todo esse movimento. E tem essa levantada de bandeira também sobre a questão das vidas negras, né? Tipo, a NBA buscou talvez uma medida paliativa lá de permitir que os jogadores acrescentassem frases, né, em suas camisas, palavras lá, só que de uma lista limitada. Então o protesto não poderia ser o que o jogador queria, vai ter que ser a lista de frases lá. Então, tipo, você tem um momento muito delicado de social e que é de suma importância para os jogadores, porque eles estão liderando movimentos, né? Então, e até falando dessa própria lista de palavras, não sei se você sabe, se o ouvinte sabe, que durante alguns protestos, não lembro de qual que eram as reivindicações para uns anos atrás, que a atriz Paula Oliveira postou no Instagram as unhas dela pintadas de branco pela paz. Tem algumas frases que ficam atrás da camiseta que são do mesmo nível. Enough, justice. Contra tudo e contra todos que estão aí, contra a corrupção, pela educação, por mais saúde. Há uns protestos muito bestas, né? Sim, e inclusive os jogadores, quando abordam essas questões, eles até falam que, tipo, alguns estão colocando, como eu disse, a medida paliativa, já que tem aqui, vamos usar, mas ainda assim, tipo, os próprios jogadores, eles enxergam o problema por trás dessas frases, de isso ser a medida de combate ao racismo que a NBA está tentando permitir que seja feita em forma de protesto durante os jogos, sabe, mas ainda assim é algo muito pequeno, tipo, a ação, a NBA é uma organização bilionária, sabe, com donos bilionários, com atletas milionários, e acho que foi uma crítica do próprio LeBron, sabe, tipo, que colocar o nome na camisa, tipo, é algo que já se está fazendo em qualquer lugar, é algo que já se está, tipo, fazendo nas ruas, sabe, das pessoas, tipo, representando esses movimentos antirracistas, através das suas roupas, vestimentas, isso há muito tempo. Então, tipo, é uma medida tanto quanto vazia, sabe? E aí tem muito mais que poderia ser feito pela NBA nesse sentido. Exatamente. E eu não quero ser profeta do futurologista do caos, mas eu tenho muito medo de acontecer alguma merda e eu tenho a impressão de que vai acontecer alguma merda nesse retorno. Aí o que vai ser maior?
Qual que a perda vai ser maior? Perda financeira, falando que é no jeito que a NBA ouve, né? A perda financeira vai ser maior de adiar um pouco essa volta, ou a perda financeira maior vai ser, tipo, de perder a vida de um jogador? De um jogador, de um atleta, de um funcionário lá, sabe? De um repórter, de quem tá fazendo a cobertura, tudo. Vamos lembrar que, tipo, no comecinho, quando o pessoal ainda tava naquela vibe de fazer piadas sobre a contaminação, o Rudy Gobert fez aquelas babaquices lá com os microfones, sabe? Então a gente sabe até que, tipo, mesmo no meio desses caras aí que estão sob uma lista bem limitante de coisas que eles podem fazer lá, ainda assim eles podem, tipo, cometer atos por fora, sabe? E o risco ainda tá lá, tipo. E se eu não me engano, até rolou, não sei se nas regras ou foi algo mais informal, tipo, que nesse planejamento todo não tem algo dizendo que, e se a gente tiver um caso confirmado aqui, a gente vai parar tudo de novo? Pelo que eu tinha lido, a orientação é que se alguns casos confirmados surgirem, forem poucos, eles não vão parar, né? Exatamente. É mais a orientação é de afastar, testar todo mundo que tava como fala, tipo, testar todo mundo que tava em contato com a pessoa confirmada nos últimos dias e afastar a pessoa confirmada. É basicamente isso. Isso, e outra, o caso confirmado que provavelmente vai sair na mídia em alta exposição vai ser só se for um atleta, um treinador, uma pessoa importante, mas e se o caso confirmado for, tipo, o funcionário do hotel, sabe? Exatamente. É algo que vai ficar lá embaixo do pano e o risco lá, a contaminação toda vai estar acontecendo. Até o meu motivo pra bater palma pro Avery Bradley, tá ligado? Que o Avery Bradley decidiu ficar com a família dele. Teve muitos casos de jogadores que decidiram não ir, né? Eu acho que foi o Avery Bradley, teve o Trevor Ariza, que vinha de uma boa fase com o Portland Trail Blazers, que também decidiu não ir. Teve várias coisas que aconteceu, né? Tem os casos até de atletas que estão lá, mas, tipo, discordam firmemente dessa volta, como a gente já tava falando antes, mas, tipo, teve o caso do Joel Embiid agora, recente, né, do vídeo dele chegando na bolha lá, e ele colocou todo aquele traje das pessoas que ficam borrifando, sabe, os agentes lá na rua, tipo. E o pessoal fez chacota, fez bastante brincadeira, mas o Embiid falou a coisa certa lá, mano, eu não queria estar aqui, tá ligado? Tá rolando uma pandemia. Exatamente. E eu vi bastante gente, inclusive, falando coisa do tipo, que o Embiid, se não quisesse, era só não ir, que o Embiid tá cheio de mimimi. Cara, não é assim, né? Não é assim mesmo. É uma coisa muito séria. Muito séria. E não é por conta também de questão contratual. Tem a parte das regras, né? Para um jogador não ir, ele tem que ser listado pelo time como... Eles têm um nome, Protected Player, né? Que o time vai designar esse jogador como um cara protegido porque ele tá exposto a riscos ou ele não pode voltar para casa, tipo, porque tem pessoas na família que que correm risco também com essa superexposição, só que, tipo, se a NBA julgar que aquele cara não deveria ser um jogador protegido, ele vai perder os cheques de pagamento dos jogos que ocorrerem. Então, tipo, vai ter a perda financeira do próprio jogador, o que faz, tipo, um cara como o Joel Embiid e mesmo assim, tipo, mano, eu preciso ser pago, sabe? E no meio disso tudo, a gente teve outras tretas. Uma bem recente, inclusive, que um senador republicano, não lembro o nome do senador, você lembra o nome do senador? Josh Hawley. Mandou um e-mail para várias pessoas da imprensa norte-americana, inclusive para a própria NBA e pro próprio Adam Silver, perguntando: vocês estão falando vários protestos pelo Black Lives Matter, mas vocês estão sendo... Como que eu posso falar? Como que ele fala? Vocês estão sendo muito seletivos. Por que a gente não tem pessoas protestando pelo povo de Hong Kong, que está sendo oprimido pela China? Para quem não sabe, durante um tempo atrás a gente teve alguns protestos em Hong Kong sobre uma suposta pedido de independência da China, e
como que chama? O Daryl Morey, que Ele mesmo. Que se posicionou contra o que estava acontecendo e fez a NBA perder muita grana em contratos com a China, porque a China é um dos maiores mercados consumidores da NBA e é um dos maiores patrocinadores da NBA também. O Adrian Wojnarowski, esse é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço o nome inicial, é Adrian Wojnarowski. Adrian. Mais conhecido como hoje, basicamente o principal insider da NBA, não digo o principal jornalista, mas o principal insider da NBA, respondeu um e-mail só falando fuck off. E isso acabou repercutindo, porque, obviamente, o senador quis usar isso para capitalizar, monetizar para o seu lado, e acabou que a ESPN, que é onde o Woj trabalha hoje em dia, acabou suspendendo hoje desse momento da NBA, né? Sim. Hoje foi suspenso pela ESPN, soltaram uma nota falando que não apoiam isso. E em contrapartida, né, se eu não me engano, surgiu uma hashtag que alguns jogadores estão usando para que o Woj volte, né? Free Woj, um negócio assim. Exatamente, inclusive LeBron James que usou essa hashtag também. Doideira. O que a gente vai falar? O que a gente pode falar disso? Cara, primeiro que eu achei que o senador foi um completo babaca. Não foi, de certa forma, errado suspenderem o Woj, porque mesmo com o senador sendo um completo babaca, o Woj tá representando a ESPN e não pode simplesmente mandar o senador se fuder assim, no e-mail. Mas, tá errado? Não tá. Não tá errado, e aí, tipo, cria também aquela noção de que algumas vezes o veículo, a empresa, tem que bancar o jornalista, sabe, nessa situação. Não precisa falar, não, a gente concorda. A ESPN institucionalmente fala, não, a gente concorda com hoje, o senador tem que se fuder mesmo. Não é isso, é só questão de, tá bom, a gente deu uma advertência, repreendeu, mas a gente não vai suspender ele, cara. Isso daí é entre vocês dois, sabe? Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser, coisa assim. Exato. Mas eu acho que isso ainda vai muita treta e, obviamente, se fosse, eu acho que qualquer outro jornalista teria sido demitido da ESPN, como é o hoje. Obviamente, a ESPN não vai demitir o hoje, e se ela demitisse o hoje, ia perder, basicamente, o maior insider da NBA da história, e ia perder muita coisa, mas então, eu acho que isso aí vai dar ainda um paninho pra manga. Sim. Sei lá, me parece que as coisas morrem rápido durante a quarentena. Eu acho que é um assunto que vai secar. Tem isso também, né? Que eu acho que ainda vai acontecer também bastante coisa, então é capaz mesmo que o assunto seque. Mas é bem engraçado, né? Do nada surge. Bem engraçado. Porque hoje, na verdade, ele sempre tem essa postura completamente séria. O Woj é um cara muito sério, né? Sim. Então a gente nunca imaginaria o Woj falando um fuck off. A gente imaginaria vários outros jornalistas, a gente imaginaria um Bill Simmons, apesar de ser um babaca também, mas imaginaria ele falando fuck off. Hoje não. Hoje eu nunca imaginaria ele falando. Sim, foi bem bem inesperado. Tanto que eu não sei, quando eu olhei pro e-mail assim, eu vi o fuck you ou fuck off, eu não lembro agora se era qual que era. Mas quando eu olhei em cima o nome do hoje, eu falei, oxe, o que aconteceu? Às vezes ele teve um breakdown, sabe? Aquele momento da pandemia que você só quer mandar alguém tomar no cu. O treta foi que foi um senador, né? Mas... e um cara também, um senador que já teve histórico, né? Eu acho que, inclusive, esse senador, ele criticou a NBA falando que eles deveriam apoiar o Daryl Morey no que ele falou. Então, é que tentar capitalizar em cima da NBA e eu acho que vai acontecer isso que você falou mesmo, que o negócio vai ser esquecido e vai mudar conforme o tempo. Bom, Felipe, vamos falar de basquete. Opa! Afinal, esse podcast é um podcast de basquete, né? A gente só tava esperando voltar o basquete pra poder falar de basquete. Exatamente. Cara, vamos tentar entender como que tá as classificações de que times, basicamente, tem o que brigar, né, na NBA nesse momento. Obviamente, as 8ª vagas de todas das duas conferências estão em aberto. Na Conferência Leste, na verdade, vamos começar com a Conferência Leste, que eu acho que é mais fácil de falar sobre ela. E tem poucos times, né? Menos times jogando.
A gente tem o Wizards, Magic e Nets brigando pela 8ª vaga. Cara, eu acho que esses jogos da Conferência Leste, pra essa briga pela 8ª vaga, vão ser sofríveis. Cara, o Nets, eu acho que se a gente entrasse no elenco do Nets, a gente tinha minutos consideráveis nesse momento. Eu não duvido. E o eu Nets, acho que nem é questão de piada que eu tô falando isso agora, na verdade. E o Nets tá desfalcado, né, de estrelas, então... Eles estão completos, na verdade, não é nem... Acho que desfalcado é uma palavra, até um eufemismo pra falar do Nets, porque, cara, eu acho que o único jogador... Tem 2 jogadores bons deles que vão jogar, basicamente. Eu acho que é o Joe Harris e o Joe Harris e o Caris LeVert. Só. Porque de resto, os outros jogadores não vão jogar. Cara. E o time em si, tipo, ele tinha tudo pra ser mais certinho, né? A gente, na verdade, duvidava um pouco por causa da toda problemática Kyrie Irving que existe quando ele chega num time. Mas, do jeito que tá agora, cara, até, tipo, o Kyrie Irving seria um bom alívio. Pois é, bicho, porque, tipo, a temporada do Nets, parece que quando eles conseguiram dar um passo adiante e pegar as 2 estrelas, a temporada, o time desengolou um pouco, né? Sim. Tipo, o time não era muito profundo, né? Eles tinham construído algumas peças boas, né, ao longo do tempo, com o Joe Harris, Joe Indy, LeVert, mas agora voltando sem estrelas e com o resto dos caras bem limitados, tipo, fica difícil de imaginar que dê pra conseguir muita coisa, né? Ou a sorte é que os outros times também não são nada espetaculares, né? Nesse leste, na verdade, a gente tem 6 times bons e o resto... que já tem vaga lá, então os jogos mais pegados e interessantes aqui, talvez desse leste, que vai ser essa briga, vai ser, como você falou, cara, eu acho que sofrível é uma palavra bem bonita, porque, putz, cara, quando você pensa numa disputa de vaga e jogador se digladiando, eu não gostaria de pensar que seria entre Joe Harris e Aaron Gordon, sabe? O Magic, na verdade, eu acho que ele fica com essa 7ª vaga, porque, apesar de tudo, o time é bem melhor do que o Nets e o Wizards estão vindo. O Wizards está vindo sem o Bradley Beal, então, o que é o Wizards? Basicamente nada. Eu acho que vai ter um play-in entre Wizards e Nets e vão ver quem vai ser varrido pelo Bucks. Vai ser bem isso. Mas, de fato, o Magic ele ainda tem peças mais consistentes e um Markelle Fultz, né? Bem, então... Pois é, porque, tipo, eu acho que a briga do Nets com o Magic e com o Wizards vai ser quem vai conseguir a pique de loteria. Sim, essa é a disputa, né? No próprio leste, mais pra cima, a gente tem outra disputa também. A gente tem a disputa pelo mando de quadra, que a gente tem os 76ers, Pacers, Heat e Celtics brigando por esse mando. O Raptors está com 46 vitórias. Muito difícil do Heat passar o Raptors, então eu acho que o Raptors garante esse mando de quadra. Eu acho que é muito difícil o Heat ganhar 5 jogos a mais que o Raptors nessa... O Heat e... Não, na verdade, não. O Raptors já tá garantido o mando de quadra, porque eles estão 7 jogos à frente do Pacers, que é o 5º colocado, então muito difícil o Pacers ganhar 7 jogos. O Pacers, o Heat e o Celtics ganhar 7 jogos a mais que o Raptors. Então eu acho que isso não vai acontecer. São esses 4 times que vão. E o Raptors agora tem o Kyle Lowry em forma. O Kyle Lowry tá magro também? Eu não vi fotos do Kyle Lowry. Eu acho que ele tá definido agora também. Caramba. O Marc Gasol tá magro. O Marc Gasol tá parecendo um maratonista. O Kyle Lowry... acabaram os gordinhos da NBA, então... Estão acabando com os gordinhos da NBA, cara. Eu tô triste. Na verdade, falaram que o Luka Doncic ainda tava meio fora de forma, né? É que o Luka Doncic, ele não era muito gordinho, eu acho. Sim. E ele, de uma temporada pra outra, ele até perdeu peso, né? Mas parece que teve algum repórter que falou que o Luka Doncic tava fora de forma. Que ele ia
pegar esse um mês aí antes da volta pra se preparar. Mas basicamente todo mundo voltou trincando, né? A gente teve o Jokic magro. O Jokic magro é uma surpresa. Isso aí eu acho terrível, cara. Exatamente. Eu acho que, tipo... Sei, cara. Mas eu acho que, querendo ou não, é uma coisa interessante de se esperar, de ver o que vai acontecer com o jogo do Jokic magro. Quero ver o que vai acontecer. Porque grande parte do jogo dele era praticar bullying no garrafão, né? Empurrando todo mundo. Mas se a perda, tipo, também incluiu conquistar um pouquinho mais de massa e músculo, né? Vamos ver o que ele pode fazer. Então, porque, tipo, pode ser que esse tá mais leve, mais ágil, pode melhorar as transições dele com o time do Denver Nuggets, né? Sim, e até, tipo, ele não é muito ativo na defesa, mas quem sabe até, tipo, contestar um pouquinho mais no garrafão, sei lá. Mas a parte boa é que, essencialmente, ele é um cara que o peso dele, tipo, como o corpo dele era, ajudava, mas ainda assim, tipo... Não é o que fazia ele ser sensacional, né? Exato. Um dos caras que estavam com Covid pegou o Covid do Djokovic, que é um dos maiores babacas do esporte. Uhum. Negacionista do caralho. Espero que o Jokic não seja da mesma ordem, só sejam amigos. Ainda que eu fico perturbado deles serem amigos, mas enfim, só sejam amigos. Sim. E vamos ver, né? Vamos ver. Bom, a gente saiu do foco que a gente tava falando, na verdade. A gente tava falando do Raptors. Pode falar. Só pra citar mais um que teve a mudancinha, né? O Zion voltou o Hulk, né? Vai ser bem... Nossa, o Zion é monstruoso como ele tá, bicho. Eu tô com medo. Parece que ele continuou com o mesmo tanto de músculos, só tirou toda a capa de gordura que tava em cima desses músculos. Sim, vai ser... ele já, novamente, praticava bullying dentro do garrafão, de, tipo, aqueles lances que ele tira a bola da mão do Giannis, sabe? Ele vai levantar os caras. Vai ser triste. Mas eu vou deixar pra falar do Zion mais pra frente, e aí a gente vê o que faz. Porque quando a gente for no Oeste, a gente fala um pouco mais do Zion. Isso. Mas enfim, a gente tem esses 4 brigantes pelo mando de quadra. Cara, por incrível que pareça, eu acho que os Sixers pode ser o que mais ganhou com esse extra quadra, né? Esse tempo parado pra se recuperar, porque o time não tava bem, né? Tava bagunçado, né? Exatamente. Porque, tipo, o Sixers estava muito bagunçado, não sabia o que fazer em quadra, e teve tempo pra pelo menos pensar. A gente não sabe se o Brett Brown pensou no que fazer com o Sixers, mas eu acho que esse tempo de quarentena pode ter ajudado esse time, né? Pode ter ajudado. Tem que ver porque o treino foi individual, né? E grande parte do problema estava justamente no coletivo, né? Coletivo, né? E tem que ver se... Tipo, eu acho que o ponto que você falou é o que mais importa. O Brett Brown ter parado pra pensar e arrumar a casa. Porque sim, tem pouco tempo, sabe, de treino pra rearranjar. Mas o bom é que pelo menos eles tinham muitos casos de lesões, principalmente o Embiid, né? O Embiid é um injury prone tremendo. Então, mas se o Embiid voltar forte, voltar bem, talvez eles tenham chance. O problema é que todos os jogos deles são fora de casa agora. Uhum. E eles estão com um recorde em casa de 29-2 e fora de casa 10-24. Querendo ou não, uma parte do que dá certo, principalmente pro Embiid, é o apoio, né? Ele é um cara que joga pelo show, pela torcida lá e faz as coisas. Parece que ele fica mais motivado. Vamos ver como é que é agora num ginásio praticamente vazio. Uhum. O Pacers poderia ter a volta do Oladipo, mas o Oladipo não vai jogar. Já declarou que não vai jogar. Mas o Pacers, mesmo sem o Oladipo, é um grande time, né? Sim, tava dando certo. A gente tava celebrando bastante a temporada do Sabonis. O próprio Brogdon. O Malcolm Brogdon. Então, cara, eu acho que dá pra tirar bom. O Pacers é um que pode ir bem nessa toada de tentar pegar o mando de quadra, cara. E eu acho que Brogdon volta com uma moral tremenda também, né? Querendo ou não.
volta. Ele foi um cara bem ativo, né? Esse período de hiato aí. Foi um dos líderes, jovens líderes aí que puxaram as passeatas e os atos de protesto em relação à morte do George Floyd. Parece que ele tá total no jogo, sabe? E aí vai ter a parte do esporte mesmo voltar, e eu acredito que essa participação por fora possa ser um bom motivador para ele voltar bem na quadra, né? Exatamente. O Heat, que era um time que começou muito bem e teve uma queda depois pro fim, mas ainda é um time muito relevante, porque nem digo Jimmy Butler. Jimmy Butler é a grande nome desse time, mas pra mim não é nem o trunfo desse time tá tão bem. O trunfo pra mim são os jovens jogadores. Bana Adebayo, o Kendrick Nunn, o Tyler Hero, Duncan Robinson. Vamos ver como esse Heat vem, né? Sim, a parte boa desse hit, e eu acho que é algo que vai pesar muito nesse comecinho, nessa volta aí da liga, times que estavam bem coletivamente, sabe? Que tinham uma unidade boa, podem começar com um head start, porque deve ter alguns elencos aí, algumas coisas que os caras só jogam, sabe? E o Heat era essa vibe, né? Era um time bem unido. Até os vídeos que faziam com eles eram bem divertidinhos. E eu acho que eu colocaria. Eu vou até fazer minha aposta já. Eu acho que quem fica com esse quarto lugar é o Miami. É uma boa aposta. Eu acho que tem tudo pra se manter, né? Na verdade, eu acho que essa colocação. Porque, querendo ou não, 8 jogos ainda são poucos. Mas é difícil mesmo, é difícil. Acho que se mantém mesmo. Tem o Boston Celtics, que o Boston Celtics vinha quente antes das paradas. Na verdade, não o Boston Celtics. Jason Tatum vinha quente antes das paradas. Então eu acho que tem que se levar em conta isso, né? Sim, Porque o tempo passou e o Jason Tatum sofreu calado. Tem que esperar. Eu não sei, na verdade, se o Boston Celtics vai conseguir voltar com todo esse pique que tinha antes da parada pré-Covid, né? Difícil. Ou dá pra se usar o mesmo argumento do Malcolm Brogdon pra alguns desses caras, né? O Jaylen Brown, principalmente, que foi um cara super ativo lá. Mas tem... não sei, eu não boto muita fé, porque a gente já acreditou que o Boston, fosse dominar, não dominou em nenhum momento, e aí depois nessa temporada voltou a jogar bem, e é uma montanha-russa esperar o que pode dar certo no Boston ou não, e eu tenho meus receios ao que o Brad Stevens montou aí. Eu quero ver, porque o Jason Tatum tava... A dupla Jason Tatum e Jaylen Brown pra mim, maior jogador da NBA pós Michael Jordan, porque eu amo o Jaylen Brown, mas eu quero ver o que essa dupla vai fazer descansada em quadra agora. Pois é, curioso também. E as duas primeiras colocações eu acho que fica nisso, não tem muito o que dizer. Eu diria, o Giannis voltou mais forte do que estava antes, então se preparem para stat lines absurdas. Ele vai dancar da linha de 3 no meio do jogo. Exatamente, não duvido disso não. Pra mim, na verdade, eu espero que a final dessa conferência vai ser possivelmente Raptors e Bucks. Mas vamos ver. Conferência West, Felipe. Aqui o buraco é um pouco mais embaixo. A gente tem 7 times já garantidos, que é o Lakers, o Clippers, o Nuggets, o Jazz, o Thunder, o Rockets, o Mavs, e tem a disputa da 8ª vaga, que é o Grizzlies, Blazers, Pelicans, Kings, Spurs, Suns. Suns tá aí pra fazer figuração, né? Eles estão 6 jogos atrás, né? Eles basicamente têm que ganhar tudo e torcer pros outros basicamente perderem todos. Então é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. E, novamente, né? Suns é um time que você não pode botar fé pra ser clutch num momento como esse. Não mesmo. E até porque os outros times estão parecendo melhores, sabe? Inclusive até pra essa volta. São, times jovens, uma molecada que parece estar voando, que pode voltar voando. Então. Da mesma coisa dá pra falar do Spurs, né? Eu acho que finalmente a gente vai ver a primeira vez que o Spurs
em mais de 20 anos, fica fora de uns playoffs. Finalmente, cara. Só uma pandemia pra fazer isso. Porque a pandemia, na verdade, aumentou o período que a gente podia confiar no Spurs. Sim. Mas agora eu acho bem difícil, cara, bem difícil. O próprio... E ele, a estrela deles, teoricamente, o DeRozan, né? É um jogador que tá entrando bem desgostoso com a liga, né? Porque ele não queria voltar, não queria seguir essas regras e ele Não mesmo. Tá bem puto. Eu acho que, na verdade, o Spurs vai ser um time completamente diferente pro ano que vem. Vai essa mesmo. Impressão. Eu acho que vão brigar, ele vai ser um dos times que vai brigar pra ter piques altas. Eu acho que ele vai querer, na verdade, ficar atrás do Suns nessa final. Sim, vai se esforçar pra ter mais chance de pique boa, né? Aí a gente tem, digamos, 4 times brigando por essa última vaga, que eu acho que vai ser decidida no play-in. Eu também acho, cara. Kings, Pelicans, Blazers e Grizzlies. O Kings, ele tá meio de coadjuvante aí, mas querendo ou não, era dentre os times que estavam lá, o que estava no melhor momento. Kings vinha de um 7-3 das últimas 10 partidas, vinha muito bem. De'Aaron Fox voando. O Pelicans vinha também muito bem depois da adição de Zion Williamson. O Blazers tinha melhorado um pouco, mas aí o Lillard machucou. Mas aí agora o Lillard voltou, então dá pra... É um time mais cascudo desses aqui. E o Grizzlies é o melhor time desses aqui, com certeza absoluta, pra mim, porque é um time que tem uma identidade, tem uma unidade, tem um estilo de jogo e tem jovens muito bons naquilo que estão querendo fazer. Sim, estão carregando. Agora, se eu não me engano, eles pegaram o Anthony Tolliver pra ter aquela casca veterana, né, pra guiar os jogadores nesse primeiro playoff. Exatamente. Mas, no final das contas, o destaque é a molecada, né, cara? Principalmente o... Cara, a dupla Jai e JJJ é uma dupla incrível, né? Demais, cara. O Jamoran sério, é brilhante, cara, fabuloso. Ele é um highlight humano, né? E é bom de ver o estilo de jogo dele, porque, tipo, é aquele negócio que tem um appeal, né? Tem uma coisa divertida lá de se ver, que é extremamente criativo e atlético, mas tem a parte efetiva disso, né? Que o Jamoran tá ganhando o jogo. E o Triple J é maravilha que tá se transformando na maravilha que todo mundo esperava que virasse, né? O Grizzlies realmente conseguiu, tipo, trabalhar o potencial dele. E é um time que virou um time incrível em poucas temporadas, né? É um dos rebuilds mais rápidos da história do basquete. Sim, um rebuild extremamente rápido e uma nova maneira de ter o grit and grind, né? Não é o mesmo do passado, mas ainda tem essa molecada com a garra, né? Com a mensagem, com o que você falou, a cultura do time que o time carregou até agora. Exatamente. Uma cultura mais jovem, né? O Kings, eu time meio que deixo fora dessa briga, porque, sei lá, duas coisas. Eu não acho que o Kings consegue tirar esses 4 jogos. E eu não acho que a NBA queira que o Kings tire esses 4 jogos. Eu acho que é o time menos atraente pra NBA fazer tudo isso. Justo, faz sentido. E tem um agravante, né? De'Aaron Fox, ele cortou o cabelo. Ele pode ter perdido os poderes. Pode ser. Então eu acho que a vaga vai ficar entre Grizzlies, Blazers e Pelicans. E consequentemente vai acontecer um play-in nesse jogo. É muito difícil de não acontecer. Sim, eu não duvidaria até de, tipo, sabe, porque... eu tava olhando errado aqui os standings. Eu ia falar de Dallas, mas Dallas tá bem mais à frente. A briga do Dallas é em outro lugar. O Dallas já tá garantido, né? Porque são 8 jogos só, então... o Dallas já tá garantido. Mas parece que por critério de desempate, teoricamente, eu acho que o Memphis conseguiria tirar o 7º lugar dele, mas o playoff tá garantido mesmo. Sim. O Pelicans, eu acho que é o time que mais interessa pra NBA passar. Por quê? Por causa do monstro Zion Williamson. É o garoto da capa, né? Exatamente. E, cara, vou dizer real. Eu já falei isso no Twitter, mas, cara, é uma babaquice ficar questionando o Zion Williamson ser a capa. Primeiro, porque o Zion Williamson ele é acompanhado desde o momento que ele pisou no high school. Eu lembro de highlights desde o primeiro momento do Zion Williamson no high school. Segundo, ele comprovou isso no college. Terceiro, ele tá com um hype tremendo desde o momento que ele foi escolhido como a primeira escolha desse draft. Terceiro, ele pisou na NBA e ele tá
fazendo jus a toda a sua fama. Vou ler os status dele pra você perceber isso, Felipe. Com 29,7 minutos jogados, ele tem 23,6 pontos, 2,2 assistências e 6,8 rebotes. Se a gente olha pelo per 36 dele, ele tem 28,5, 8,2 rebotes e 2,6 assistências. Cara, esses números são monstruosos pro Zion Williams. Monstruosos. São, e eu digo até que, tipo, ele só não tem um número de assistências maior porque o time já tem um playmaker, né? E porque, tipo, é questão de tempo, de desenvolvimento. Assim que ele tiver mais tempo também para armar o jogo, o Zion vai virar um desses faz tudo bizarro da NBA. Mas o Zion é fabuloso, cara. Você vê, tipo, difícil você ver alguém saindo, sabe, do high school, da universidade, entrando e já conseguindo competir fisicamente com os caras da NBA, sabe? Isso aí é um absurdo de forte, cara. Então, tipo, é muito doido, tipo, você pensar um cara com essas médias nos seus primeiros 19 minutos, 19 jogos. Não acontece, cara, não acontece. Sim, né? Já tava previsto, né? Tipo, tudo que precisava pro restante dessa narrativa que a gente tá acompanhando, dele virar capa, de ele ser uma estrela midiática, a única coisa que dependia era ele se provar como o tal na NBA. E ele se provou, já tava fazendo, já fez o que esperava dele, mesmo, tipo, ficando a maior parte da temporada lesionado. Então, eu não vejo, não tem por que ficar contestando o Zion, tá tanto em evidência. Ele é sensacional, cara, não tenho o que dizer. E eu acho que o sonho da NBA é Pelicans em 8º lugar, primeira rodada, Lakers e Pelicans. É o sonho da NBA. A narrativa perfeita, né? É a narrativa perfeita, sem sombra de dúvidas. E adiciona uns quês de drama aí também o fato da disputa do 8º lugar tá o Ja Morant também, né? Que vai ser um baita de um embate, né? O Zion, que é o cara que a liga e muita gente quer ver, tipo, jogando contra o LeBron James no playoff já, e o Ja Morant querendo ser o cara que vai atrapalhar isso, né? A segunda escolha. Exatamente. E eu acho que, além disso, pra mim, na verdade, o rookie do ano vai ser o Ja Morant, mas eu não duvido de, se por acaso o Pelicans passe com a 8ª vaga, eles não deem esse rookie do ano pro Zion Williams. Não quero que isso aconteça. Não quero mesmo, porque o Ja Morant é o rookie do ano. Mas... Concordo plenamente. Vai depender do que vai acontecer, né, nesses jogos. E o Blazers, na mão de Damian Lillard, é o time mais cascudo pra enfrentar esse momento. Só que o time tava bagunçado demais essa temporada, Felipe. Sim. Demorou pra se achar, né? Demorou completamente pra se achar. Demorou. E quando se achou foi porque Damian Lillard tava voando mais do que nunca, né? Tava sendo como eles brincam lá, um cheat code, né? Tipo, era o que tava carregando o time. E o Melo, né? Chegou bem também. O Melo, na verdade, é uma das grandes histórias, na verdade, de temporada. Melo jogando bem, novamente. Uhum. Mas enfim, quem que você acha que passa, Felipe? Eu acho que ainda assim o Grizzlies vai pegar essa. Eu acho que vai ter um play-in entre Grizzlies e Pelicans, e o Grizzlies pega. Eu tendo a imaginar mais o Grizzlies, mas eu vou... O meu palpite de verdade é o Grizzlies, mas o que eu gostaria de ver é o Pelicans passando. Quero ver essa narrativa. Que eu também quero ver esse primeiro jogo de playoff entre Lakers e Pelicans. Ia ser realmente sensacional. Sensacional mesmo. E aí a gente sai desses aí e, cara, quem pega pra capar muito grande pela 4ª vaga? Muito grande. A gente tem o Mavericks, o Rockets, o Thunder e o Jazz brigando por essa 4ª vaga. O Nuggets tá um pouco aí na briga, mas eu acho que é muito difícil ter tanta gente tirando o Nuggets, e nem o Clippers, e nem o Lakers. Eu acho que essas 3 primeiras colocações vão terminar sim, mas a 4ª vaga vai ser da hora de ver, enfim. Sim. O meu receio é justamente o que a gente estava falando antes da mudança física do Jokic, e ver tipo, quanto que isso vai impactar no jogo, na relação dele com o jogo, mas no final das contas eu acho que também essa trinca aí vai se manter e inclusive se manter nessa ordem. Agora a briga de baixo que vai ser bem mais interessante, ainda mais do que envolve OKC e Houston, cara. Tô bem... Exatamente, porque o Houston
ele é um time que tá lá no topo há anos. Ele tem que se manter no topo. O Mavericks, eu acho que eles não pegam essa vaga, mas vai ser uma grande experiência para ver como que o Doncic vai voltar e como que ele vai voltar voando nesse momento. Que apesar dele estar um pouco fora de forma, ele já estava fora de forma, então isso nunca foi um problema no jogo dele, mas eu entendo que esse Mavericks vai estar mais azeitado, que é um time que tem as suas duas estrelas jogando junto, sofreu muito com lesões nessa temporada, e eu acho que agora vai vir voando, mas eu acho que eles não pegam essa quarta vaga. Mas Thunder, Jazz e Rockets vão brigar. O Jazz tem outro porém, que as suas duas principais estrelas, que é o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell, estão brigadas, sendo que, ao que todos os reports indicam, eles estão brigados. E tem que ver o quanto isso vai influenciar dentro de quadra, né, Felipe? A gente pensa que o duro é que não é, tipo, uma treta entre o jogador principal e um sexto homem. É treta entre os dois principais jogadores desse time, sabe? E que depende, e que o sucesso, principalmente eu acho que do Donovan Mitchell, em certo nível, depende do jogo do Gobert tático, sabe? Dos screens e das coisas, e se você não tem a conexão, tipo, se essa parte relacional tá falha, é bem provável que isso possa impactar em todo o resto do jogo, sabe? Porque também, quando dois grandes astros tretam, acaba até se dividindo um pouco o elenco, né? Exatamente. Tipo, duvido que os dois vão continuar no Jazz. Um deles vai sair na próxima temporada, com certeza. Eu acho que vai ser o Gobert. Porque é ele que tá o errado. Ele que é o pior jogador da dupla. Não, pior é uma palavra muito grande, mas é o menos melhor, digamos assim, né? Uhum. Ele é mais velho, né? Então, exatamente. E não duvido nada aí de um Gobert pintando no Warriors, quem sabe? Já pensou? Faz sentido, né? Faz sentido total. O Rockets que tem aquela dúvida, né, Felipe? Porque esse Rockets, ele deu muito certo no início com a jogada sem pivô, mas depois parece que não dá certo, não dá tão certo assim. O que você acha, cara? É o que a gente falava, né? O jogo, tipo, os esquemas táticos de playoff, eles são montados exclusivamente para você explorar, tipo, fraquezas dos seus adversários. E se tem uma fraqueza tão, tipo, latente quanto não ter um pivô, e o que a gente fala, né? Tipo, eles podem acabar enfrentando pivôs bem monstruosos no Jokic, no próprio Gobert, tipo, vai se divertir pra caramba, né? Aquele garrafão. Eu não boto muita fé, sabe, nesse modelo. Eu acho que eles vão ser obrigados até a usar os pivôs que eles têm na mão. Se eu não me engano, eles até pegaram de novo o Isaiah Hartenstein. Não duvido dele acabar sendo... mais utilizado do que estava sendo. Então... Porque, cara, querendo ou não, esse jogo sem pivô, ele dá certo em alguns jogos, mas em outros jogos parece que fica completamente perdido. Sim, tem um limite, sabe, do quanto o PJ Tucker consegue aguentar lá dentro, o resto da galera, o Robert Covington, né, no caso. E tem mais aquele negócio, né, o jeito deles, às vezes, de tentar compensar essas coisas é com um ataque brutal, né, aquele monte de linha de 3 e o PJ Tucker Zone lá nos corners, né. Exato. Vamos ver, né, vamos ver. O Harden é outro que também mudou, ele tá um maratonista também, né. Harden tá fino demais, né. Mas por essas e outras que minha aposta pra ficar com essa quarta vaga é Oklahoma City Thunder. Eu aposto em Oklahoma também, cara. Tem uma unidade melhor, tem um time, tipo, misturado de jovens que estão surgindo bem, com alguns veteranos cascudos e um grande veterano, um cara que a gente criticava bastante antes, mas tá sendo um baita de um líder, né, no elenco. Chris Paul tá sensacional, né, Felipe? Essa temporada eu tô pagando um pau pro Chris Paul, cara. Inclusive na parte... sensacional. Na parte do jogo mesmo, as jogadas dele, tipo, clutch pra cacete, mandando ver naqueles handle dele. Eu tô achando que fica com o OKC mesmo, quarto lugar. E querendo ou não, cara, a dupla Chris Paul e Shai Gilgeous-Alexander é muito venenosa, cara. Muito venenosa. Os dois são bons, né? Nessa parte de handle e de ser elusivo.
Mano, Sensacional, cara, sensacional. Enfim, aí a gente tem o Nuggets, que a gente falou do Jokic magro, a gente já falou bastante disso. Eu tô curioso, eu acho que o jogo dele vai ficar melhor. Eu acho que ele tá rápido, vai ficar melhor. Eu acho que ele realmente vai virar um armador na posição de center com tamanho de pivô. sim, ele vai... a transição dele ser mais rápida vai ser, tipo, um bagulho bem brutal, que vai aproveitar melhor ainda, tipo, o que ele tem em volta dele lá, principalmente um cara tão rápido quanto o Jamal Murray, sabe? Exatamente. Meu problema continua sendo Gary Harris, né? Gary Harris vem de uma temporada muito abaixo, muito abaixo. Terrível, terrível. Tem que ser trocado, né? Tem que ser trocado, tem que dar mais minutos pro Michael Porter Jr., que, vale lembrar, deu uma bola fora pra caralho no momento dos protestos, mas dentro de quadra vem tendo uma temporada incrível. Foi um acerto sensacional do Denver Nuggets pegar ele. Sim. E valeu muito a pena ter gastado aquela pique de loteria. Não, valeu demais. É projeto, né? E bem sensato. E lá em cima, a grande dupla, a Batalha de Los Angeles. Primeiro jogo na volta da NBA também, né, Felipe? Lakers e Clippers. Esse daí vai ser divertido, cara. Cara, é o que eu sempre falo. A melhor dupla é Anthony Davis e LeBron. O melhor time é Clippers. O que vai definir quem ganha aí nessa dupla? Cara, pesa no playoff, né? Você ter, tipo, os melhores decisivos, sabe? Uhum. É algo que a gente viu acontecer, tipo, nas corridas do Cleveland até a final. Mas esse melhor elenco que o Clippers tem é também algo do nível de você pensar de como que se constroem elencos vencedores já desde o passado, tipo, de um Detroit Pistons da vida, sabe? Coisa do tipo que ele tem as estrelas lá, tem os caras capazes de fazer a diferença, que muitas vezes esses times bons do passado não tinham uma figura tão decisiva quanto um Kawhi Leonard e um PG-13, mas tem e eles também têm esse elenco, tipo, de garra e que também faz as coisas acontecerem, né? Sweet Lou, o Montrezl Harrell. Então, cara... É um time muito bom, cara. É um time muito bom. E eu ainda tenho a impressão que a gente não viu tudo da dupla do Kawhi Leonard e Paul George. Definitivamente. Tudo bem que eles têm uma coisa muito ruim pra eles. Porque o que adiantou você fazer load management se toda a liga parou durante 4 meses? Tem esse porém muito grande, porque todo mundo fez load management. Então, o que fez diferença nisso? Mas eu acho que não só o load management, estavam se segurando durante todo esse tempo. Eu acho que a gente viu o melhor do Kawhi Leonard em poucas partidas. E, querendo ou não, a gente fala que o Kawhi Leonard descansou muitos jogos, blá blá blá. Cara, o Kawhi Leonard tem 51 jogos, tem apenas 4 jogos a menos que o Anthony Davis. Eu acho que a gente tem muito mais impressão. A gente teve, querendo ou não, da imprensa norte-americana uma narrativa contra o Los Angeles Clippers. E eu não tô sendo clubista aqui. A gente tem isso e isso aconteceu muito por conta do Lakers ser o grande favorito para ser campeão nessa temporada. Fan favorite para ser campeão nessa temporada. Só que, cara, eu acho que a gente tem muito para ver desse time. Tem. Não, a narrativa ela foi tão bizarra e distorcida que, tipo, parece que deram mais destaque nessa temporada pro Caruso do que pra esses caras do Clippers que estavam fazendo temporadas excelentes, tipo o Montrezl Harrell, sabe? Pois é, cara, pois é. O Caruso deixou de ser um meme pra galera realmente levar a sério. Tá, tudo bem, ele não é tão ruim assim, mas, cara, ele não é tão bom assim. Isso. E o resto do time do Lakers é bem estranho também. Só que agora chegou o nome que pode desequilibrar essa disputa, né, Heitor? É o J.R. Smith. Eu acho que aí... Será que veremos as finais da NBA de 2018 novamente? É um reforço pro Clippers, né, ele ter chegado no Lakers. Pois é. Não, brincadeiras à parte, eu acho que o J.R. Smith pode contribuir muito mais além do meme se ele tiver focado. Que eu acho que... Não sei se ele vai estar. Mas enfim, cara. Eu acho que essa questão do Clippers e Lakers... A gente vai falar um pouco mais perto do início da temporada, porque é o jogo que vai abrir a volta à temporada. Então, a gente tem que ver, cara. Eu acho que playoffs é outro jogo.
Kawhi Leonard não tinha tido essa temporada tão grande na última temporada. Não tava tão incrível na última temporada, mas até chegar o momento dos playoffs. E eu acho que os playoffs podem mudar muita coisa. Pois é. E é isso, né, Felipe? NBA vai voltar, a gente tem todas as nossas ressalvas, mas quando a bola for jogada ao alto, obviamente a gente vai estar com os olhos voltados para a liga. Exatamente. A gente vai sempre continuar fazendo as ressalvas, mas no final das contas a gente também quer ver e comentar os jogos. Porque a gente adora basquete, né? Exato. E é isso, galera. Deixa aí nos comentários de onde está, manda pra gente no Twitter, @buzzer_beaterbr. O que você tá esperando dessa volta da NBA? O que você acha de tudo isso? O que você acha que vai voltar mais quente? Quem você acha que vai voltar mais frio? Comente com a gente. E esse foi mais um episódio de Buzzer Beater. Manda e-mail pra gente no buzzerbeaterbr@gmail.com também. A gente quer saber a sua opinião. Falou, galera. É nóis. Até semana que vem, Felipe, talvez? Opa! Agora a gente voltou à produção a toda. É isso, galera. Falou, é nóis. Tamo junto. Valeu!